Bom, meninos, bom dia, então, para todos, né? Eu falei o nome de alguns, mas não falei o nome de todo mundo aí. Pessoal, olha só, nós vamos começar. Nós ficamos um tempão sem aula, né? Na verdade, né? Porque tudo que acontece parece que é no dia de sexta-feira, né? É conselho de classe, é prova, é feriado. Então, eu acho que tem quase um mês que eu não tô trabalhando, que eu não trabalho com vocês, porque foi feriado, foi conselho de classe, foi dia de prova na minha aula. Foi tudo na minha aula, parece, né? Então, tem uns 3 semanas seguidas, assim, que a gente não se encontra. Bom, aí eu queria, assim, o que eu comecei na última aula, onde eu, né, comecei e parei ali, né, que eu não concluí, foi o Reino Monera. Aí eu queria, por exemplo, que a Juliana Ribeiro me falasse qual ser vivo faz parte do Reino Monera. Tá bem fácil, hein, Juliana? Tá na cara aí, ó. Fala para mim, Juliana. Juliana? Hello? Será que eu estou numa sessão espírita que eu estou chamando algo da além? Gente, vamos acordar. Juliana tá aí não? Tá dormindo, Juliana? Então vamos, Samara, fala para mim, quais os seres vivos que fazem parte do reino Monera? As bactérias. As bactérias, né? Eu falei para vocês que estava bem fácil, que está justamente no slide que está apresentando para vocês. As bactérias e as cianobactérias. Muito bem, Samara, é isso mesmo. Bom, aí fala para mim, Ana Júlia, qual é a característica principal dos seres que pertencem ao reino Monera? Como que é o tipo de célula deles? Ah, cadê a Ana Júlia? Ana Júlia? Oi, professora, travou aqui. Ah, então fala para mim, Ana Júlia, assim, em relação à célula das bactérias. Qual que é o tipo de célula das bactérias? Como é que é? Pera, é unicelular ou pluricelular? Elas são celulares, né? Mas agora tem assim, ó, tem a célula procarionte e eucarionte. Qual que é o tipo dela? Procarionte ou eucarionte? Ai, meu Deus, eu esqueci. É procarionte? Procarionte, isso mesmo, Ana Júlia. Isso aí. Ó, beleza, Ana Júlia. Bom, olha só. Então, e outra coisa que a gente também falou aonde eu posso encontrar bactérias? Em tipo, que lugar que eu posso encontrar bactérias? Fala para nós, Bárbara, qual seria o ambiente que eu vou encontrar bactérias? Aonde a gente encontra essas bactérias? Bárbara? Não? Cadê a Bárbara? Bárbara está com sono ainda? Ah, que A professora, eu acho que bactéria tem um monte de lugar, né? Isso. Se a gente for pensar em bactérias, eu encontro ela, né, em praticamente todos os ambientes, né? Porque elas estão no ar, né? Eu posso encontrar bactérias que vivem no solo, bactérias que têm bactérias na água, mas, né? Eu posso encontrar bactérias também em ambientes onde outros seres vivos não sobrevivem, que são aquelas que a gente falou na outra aula, que são as arqueobactérias. Né? Que é isso? Árqueo, de arcaica, primitiva, antiga, que são as bactérias que acreditam que foram as primeiras bactérias a aparecerem, né, no nosso planeta. Quando formou as primeiras células, seriam as primeiras células bacterianas, seriam das arqueobactérias. Então, elas podem estar localizadas em lava de vulcão, em ambiente sulfuroso, né, em ambiente salino. Então, eu vou encontrar as arqueobactérias em vários ambientes. Tá? Então, qualquer lugar, né, eu posso encontrar uma bactéria, né? Então, tá certo, Bárbara. Meninos, não só a Bárbara, mas os outros também, né? Vamos abrir as câmeras de vocês aí, tá? Outra questão em relação à Monera, né? Uma doença causada. Fala para mim, ô Eduarda, né? Uma doença que Eduarda lá
É uma doença que pode ser causada por bactéria. Que doença a bactéria pode causar? Doença Professora, tá travando. que é causada por vírus. Agora, por bactéria, que doença que eu posso ter que é causada por bactéria? E agora, Eduarda, será qual doença que a gente pode ter causada por bactéria? Tem como repetir? Tava travando. Tá. Assim, ó, um nome de uma doença que é causada por bactéria. Que doença que uma bactéria pode causar? Lembra que todas as doenças que eu falei antes são doenças causadas por vírus. Então, que doença será que uma bactéria pode causar? A tuberculose? Isso, Eduarda, muito bem. Tuberculose é causada por bactéria, né? Então, tem tuberculose, tétano, coqueluche, difteria, Pneumonia. sífilis, gonorreia. Como? Alguém falou e eu não escutei? Pneumonia, parece que a pessoa falou, não foi? Eu falei Pneumonia. foi isso, Isso, pneumonia também é causada por bactéria. Então, as bactérias têm várias doenças que elas podem causar. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar e pensar é que as bactérias, a gente quando pensa em bactéria, pensa logo em doença, porque elas causam doença, realmente. Mas se eu for pensar, olhar assim, em número de bactérias, existe mais bactérias boas do que bactérias ruins, né? Johanna, o que você poderia pensar? O que uma bactéria pode trazer de bom? Para a gente pensar, assim, eu acho que isso eu nem comentei, mas o que uma bactéria pode fazer de bom para a gente? E olha que tem coisa que a gente até come feito de bactéria, hein? O que uma bactéria pode fazer de bom? Que de benefício uma bactéria pode trazer para nós? O que seria? Professora, só me tira uma dúvida aqui. O Sim, fungo é uma bactéria? não. Fungo, ele é fungo, ele pertence ao reino fungi. Aí, tipo, do fungo, a gente vai ter várias espécies de fungos diferentes, tipo bolor, tipo mofo, tipo cogumelo, tá? Então, fungo é um reino, reino fungi, tá? E aí, ele não é bactéria, ele é diferente das bactérias. Por quê? Principal diferença do fungo e de todos os outros seres vivos em relação às bactérias, o tipo de célula. Então, as bactérias têm célula procarionte. Quem mais tem célula procarionte? Só bactérias e cianobactérias. Só os seres que pertencem ao reino Monera. Mas ninguém tem esse tipo de célula. E o fungo, ele já é, tipo, se a gente fosse olhar a escala evolutiva, ele já é um pouco mais evoluído. Então, a gente estuda de acordo com... A gente está estudando essa ordem de acordo com a evolução. Então, a gente começou no vírus, que não tem célula. Aí vem reino Monera, que a célula é procarionte, que é uma célula sem núcleo, então uma célula mais simples, sem núcleo, sem organelas membranosas. Então, ela não, a única organela que a célula procarionte tem, até é bom lembrar que segunda-feira a gente vai ter uma provinha e isso vai cair na prova. A única organela que a célula procarionte, que é a célula das bactérias, tem é ribossomo, tá? Que isso já é conteúdo do ano passado, do primeiro ano. Então, ele é a única organela que ele tem é o ribossomo, tá? Então, organela que as bactérias têm só o ribossomo. As outras organelas, centríolo, cloroplasto, mitocôndria, tudo é de célula eucarionte. E aí depois vem protozoários, que são todos unicelulares e têm célula eucarionte. E aí depois, mais evoluído que protozoário, vem fungos, que têm célula eucarionte, mas podem ser unicelulares e podem ter fungos pluricelulares. Então, fungo é o nome do reino, é o reino fungi. Mas o ser mesmo, o ser vivo, ele não é só o fungo. Né? Dentro do reino fungi, eu tenho vários seres vivos. Tá? E aí não tem nada a ver com... Professora, Pode falar. esse conteúdo já é para gente do segundo bimestre, não é? Sim, Ou vai demorar sim. um pouquinho para começar? Não, já é do segundo. Eu só estou falando, comentando, estou aproveitando duas coisas em uma só. Porque a gente vai ter uma provinha segunda-feira que vai ter algumas coisas de biologia. Aí vai cair justamente esse negócio de célula, porque é o que a gente estudou ano passado. Então, já estou aproveitando um assunto e falando do outro. Estou encaixando uma coisa na outra para a gente aproveitar já. Então, por exemplo,
essa questão de célula procarionte e eucarionte, é o que cai na prova da semana que vem. Então, célula procarionte é a célula que não tem núcleo, e o único ser vivo que é procarionte são bactérias e cianobactérias. Eucarionte é uma célula com núcleo e organelas membranosas. Então, todos os outros seres vivos vão se encaixar ali, tá? Então, a gente já está aproveitando um conteúdo e revisando o antigo, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? O nosso conteúdo é bem sequencial. Então, para estudar os reinos, a gente fala de célula, que é o conteúdo que a gente do ano passado. E aí, justamente, vai cair sobre essa questão de célula na provinha de segunda, que é sobre célula procarionte, aliás, eucarionte, tá? É bem básicozinho. Bom, olha só. Então, para a gente ficar claro desse reino Monera, só faz parte bactérias e cianobactérias, são os exemplos desse reino, né? São os dois tipos de seres vivos presentes nesse reino. Além disso, no reino Monera, ele é considerado os seres mais primitivos, né? A divisão do reino Monera é dividida em 3 grupos. As bactérias, que são as bactérias que vivem no mesmo ambiente que os outros seres vivos. As arqueobactérias, que são os seres que vivem em ambiente inóspito. O que é inóspito? Ambiente onde outro ser vivo não consegue sobreviver. E a cianobactéria. Eu poderia ter uma outra divisão, e nos livros a gente pode encontrar uma outra divisão falando assim, ó, arqueobactéria e eubactéria. Então, a arqueobactéria são as bactérias que vivem em ambiente inóspito. E as eubactérias iria reunir bactérias e cianobactérias, que são seres que vivem em ambiente onde outro ser vivo também sobrevive. Então, a cianobactéria, ela vive na água, né? Eu posso encontrar tanto em água doce quanto no mar. Então, ela vive ali no ambiente onde outro ser vivo também sobrevive. Que outro ser vivo? Por exemplo, os peixes estão ali na água doce ou no mar, e eu posso encontrar uma arqueobactéria ali, tá? Então, o ser vivo mais primitivo do planeta são as bactérias. E uma outra coisa, o ser vivo mais numeroso do planeta são as bactérias. Então, se eu pensar no Luciano, tá aí, Luciano? Fala oi para mim. Se eu penso no Luciano, o corpo do Luciano está lotado de bactérias. O Luciano é uma pessoa só, mas o corpo dele tem milhões de bactérias, né? Isso na superfície do corpo dele, isso nas mucosas. O que são mucosas? Aberturas úmidas do corpo. Então, a boca dele é uma mucosa. A boca dele está lotada de bactérias, principalmente se o Luciano ainda não escovou os dentes. Aí vai estar mais cheio de bactérias ainda. Mas já escovou, né, Luciano? Não, o Luciano fez igual eu, já tomou banho, né, já tá cheirosão. Passei até perfume para dar aula. Hã? Vocês estão sentindo o cheiro, né? Porque... Ó, além disso aqui, né, as arqueobactérias, como a gente falou, então elas são... Todo mundo do reino protista tem essas características, né? E as arqueobactérias, como são do reino protista, também vão ter. A única coisa que todo mundo do reino protista não tem é essa aqui, ser capaz de viver em ambiente inóspito. Então, o único ser do reino protista que vive em ambiente inóspito é as arqueobactérias. Então, todos do reino protista, incluindo as arqueobactérias ou árqueas, eles são unicelulares, então só tem uma célula. São procariontes, possuem uma célula que não apresenta núcleo individualizado e também não possui organelas membranosas. A única organela, então presta atenção nisso que eu preciso disso na prova, segunda, a única organela que a célula procarionte tem é o ribossomo. Outro detalhe, essa célula lá tem membrana plasmática, citoplasma e material genético solto no citoplasma. Tá? Então, uma coisa que está presente em todas as células, sem exceção, todas as células do mundo, seja procarionte ou eucarionte, é membrana plasmática, citoplasma e material nuclear. Porque algumas células têm núcleo, que são as eucariontes, mas as procariontes já não têm núcleo. Tá? Então, as arqueobactérias, características dela é ser unicelular, procarionte, célula sem núcleo. Elas vivem em ambiente inóspito. O que é isso? Ambiente onde outro ser vivo não sobrevive. E elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, ou seja, elas podem produzir o próprio alimento, sendo autótrofas, ou fazendo quimiossíntese, ou elas se alimentam de outros seres vivos, tá? Sendo heterótrofas. Então, arqueo são essas características, tá? Bom,
das arqueobactérias, eu tenho uma arqueobactéria que são termoacidófilas. O que é isso? Termo quer dizer temperatura. A acidófila está ligada a ambiente ácido. Então, quer dizer que tem arqueobactéria que vive em altas temperaturas, né? E em ambientes ácidos. Então, elas podem viver num ambiente onde a quantidade de ácido é muito grande e em temperaturas altas, por exemplo, está lá 100 graus. Para nós, por exemplo, a gente viver num ambiente que tenha lá acima de 40 e poucos graus, a gente não sobrevive, né? 50 graus já a gente está todo mundo morto. Agora, elas conseguem sobreviver até 100 graus, tá? Outra classificação das arqueobactérias é que elas podem ser halófitas. O que é isso? Sobrevivem em quantidade de sal muito grande. Um exemplo no Mar Morto. Tá? Elas podem ser também metanogênicas, né? Sobrevivem em um ambiente cheio de metano, tá? Como em pântanos, no intestino de animais herbívoros. Então, por exemplo, nas vacas, no intestino dela tem milhões de bactérias. E essas bactérias sobrevivem ali, apesar de lá ter muita quantidade de metano. Não sei se vocês já ouviram falar que as vacas, elas poluem o meio ambiente, né, pela flatulência delas. O que é flatulência? Soltar gases. Então, quando as vacas soltam um pum ali, né, vamos falar o nosso português, nossa linguagem mais clara, elas liberam metano, né, na flatulência delas. E esse metano, né, foi produzido aonde? Lá no intestino dela. Então, aquelas bactérias que vivem ali, elas resistem ao metano tranquilamente. E metano, para nós, é um gás de cheiro totalmente desagradável, né? E ele é tóxico para a gente. Tá? Então, as bactérias vivem em ambiente inóspito, ambiente onde outros seres vivos não sobrevivem. Então, como característica dela, a gente falou até agora o quê? Que elas são todas unicelulares, são procariontes, que não têm célula com núcleo, elas podem ser autótrofas, produzir o próprio alimento, né? Ou heterótrofas, se alimentar de outro ser vivo. Enquanto a respiração, a maioria delas são aeróbias, respiram oxigênio, mas tem algumas que são anaeróbias, que não gostam de oxigênio, né? E são estritas mesmo, detestam a presença do oxigênio. Um exemplo de bactéria anaeróbia é o Clodistium botulinum. O que é isso? É uma bactéria que causa o botulismo. Então, essa bactéria, ela odeia oxigênio, tá? E ela vive no solo, tipo, meio que escondida do oxigênio, tá? Porque ela não sobrevive à presença do oxigênio, ela não gosta de oxigênio. Então, ela é uma bactéria anaeróbia, tá? Bom, então, das características que a gente falou aqui do reino Monera, né? Vitor Gabriel, lê para mim essas características aqui. A gente falou um monte. Lê para nós agora essas características rapidinho. Cadê o Vitor Gabriel? Vitor Gabriel, você só está logado, meu amigo. Não é possível. Cadê tu? Vitor? Não? Então vamos, Kélita, para a gente não perder tempo. Vamos lembrar que participação está valendo nota, viu, gente? Kélita, lê para nós, então, essas características, por favor, Kélita. Características do reino Monera. São todos seres procariontes, isto é, não possuem um núcleo separado das demais organelas da célula. O reino Monera é o único que se classifica como procarionte. Os demais são eucariontes, isto é, possuem núcleo celular separado. Observe que os micro-organismos do Monera são todos unicelulares. Para a locomoção, emprega cílios e flagelos. Os cílios servirão tanto para a locomoção como para a reprodução sexuada. Metabolismo. As bactérias podem ser aeróbicas, se alimentam e precisam do oxigênio para a produção de energia. Anaeróbicas, comem, fazem fermentação e não utilizam o oxigênio como fonte de produção de energia. Aeróbicas, facultativas, fazem tanto a fermentação quanto a respiração celular. Isso, muito obrigada, Kélita. Meninos, olha só, o que a Kélita leu, a gente
praticamente falou tudo isso, né? Que é a questão da célula. Só não comentei questão de locomoção. A gente vai até ver uma imagem de célula, da célula das bactérias, que a gente vai ver que podem ter cílios e podem ter flagelos, que são estruturas que elas usam para locomover. A gente vai ver na imagem que vai ficar mais claro para a gente. Vamos colocar exemplo. A gente falou de bactéria anaeróbia, que é a bactéria do tétano. Ela é anaeróbia, ela vive no solo, mais que escondida, para não entrar em contato com o oxigênio. Então, ela odeia oxigênio, ela é anaeróbia. Ela faz fermentação. Existem outras bactérias anaeróbias que a gente até come elas. Por exemplo, queijo, aquele queijo tipo Minas, aquele queijo que a gente compra. A avó da gente está na fazenda, vai lá e faz um queijo. Aquele queijo feito lá com coalho, que colocou coalho no leite, o leite coalhou, virou lá coalhado, e depois faz queijo, ou posso até fazer iogurte. Aquele coalho, ele tem bactérias. E essas bactérias são anaeróbias. Olha só o que falou aqui, ó. Anaeróbias fazem fermentação. Então, essa bactéria que está no coalho, ela faz a fermentação do leite. Como assim? Ela vai se alimentar do açúcar, que é a lactose, que existe no leite, e quando ela retira essa lactose do leite, que é um açúcar, ela libera no leite um ácido chamado ácido lático. E aí, esse ácido lático, ele vai fazer com que todas as proteínas do leite se aglomerem, se aglutinem, se juntem. Tá? E aí, por isso que separa, né, a parte de proteína do leite, que é aquela massa, do soro, que é aquela parte líquida do leite. Tá? Então, a fermentação é que vai fazer isso. E tem bactérias também que fazem fermentar alguns tipos de bebida, né? Mas a gente não é só bactéria que faz isso. A gente vai ver que tem fungos também. Então, por exemplo, os índios, eles fabricam bebidas a partir do milho. O que eles fazem? Eles pegam milho, colocam na boca, mastigam e cospem ele, né, num latão ali e tampa. Quando ele colocou o milho na boca, o que ele fez? O que tem na nossa boca? Né? O que teria na nossa boca, Joyce? O que tem na nossa boca para fazer a fermentação? Cadê a Joyce? Joyce, tá aqui não, Joyce? Oi. Oi, Joyce, quando lá, eu falei para vocês assim, ó, que os índios fazem uma bebida alcoólica, uma bebida fermentada, e eles colocam milho na boca e mastigam, né? Aí, o que tem na boca dele que vai fazer com que fermente o milho? A gente falou disso agorinha. Até quando eu falei, brinquei lá falando do Luciano, se ele não escovou o dente, a boca dele tá cheia. O que tem na nossa... Bactérias? Isso, as bactérias. Então, quando o índio coloca, né, o milho na boca e mastiga ali, ele está misturando, né, essa bactéria com a saliva dele, lógico, bactéria, saliva, tudo com o milho. E aí ele cospe aquilo, coloca e fica aquilo num latão, num recipiente ali, e ele deixa por um tempo. Então, na boca, ele mistura as bactérias com o milho, e esse tempo que vai ficar ali, né, num lugar mais escuro, é para justamente ocorrer a fermentação. E aí, quando ocorre a fermentação, libera, no caso ali, uma substância alcoólica também, tá? Libera uma substância alcoólica que vai produzir essa bebida. Então, eles produzem uma bebida alcoólica, né? Só que eles têm um tempo de fermentação grande ali, né? Através do milho, só de eles mastigarem na boca, né? Para a gente pensar, é nojento, né? Mas é assim que eles fazem, pelo menos os mais antigos, antigamente tinha, né, esse processo de fazer isso daí. Não sei se alguns índios que são mais atuais agora estão fazendo isso, mas quem segue algumas tradições, em algumas tribos, eles faziam isso, as bebidas alcoólicas, né? Então, eles usavam a própria bactéria que estava na boca para fazer a fermentação. Tá? Então, tem bactérias que são aeróbias, que é aquelas que vivem no mesmo ambiente que eu e utilizam oxigênio como fonte de energia. As anaeróbias, que não utilizam oxigênio, fazem fermentação, como a gente acabou de falar. As aeróbias facultativas, que são aquelas que, se tem oxigênio, ela utiliza ele como fonte de energia, e que, se não tem, né, ela faz fermentação de boa, ela vive tranquila. Então, ela tem duas vertentes aí. Aqui, os únicos seres são as bactérias e cianobactérias, né?
Então, esses indivíduos aqui que estão presentes no reino Monera, eles vivem em vários lugares, diversos lugares, eu vou encontrar, como a gente falou no comecinho da aula, né? Até a colega respondeu certinho. Ela respondeu para nós que todo lugar eu poderia encontrar, sim, na água, no ar, no solo, né? Eu posso encontrar ela em variados ambientes. No nosso corpo, então, lotado, a única pessoinha que não tem bactérias no corpo é o bebê quando ele está dentro do útero da mãe. Ali dentro ele está estéril. Esse estéril que eu estou falando não é que não pode ter filho, não. Né? Claro que ele não pode ter filho porque ele tem um bebezinho ainda. Mas, assim, esse estéril é de esterilizado que eu estou falando. Então, ele não tem nenhuma bactéria. Mas quando ele nasce, o corpo dele é lotado por bactérias. Se ele nasce de cesariana, no contato com o ar, ele adquire bactérias. Se ele nasce pelo parto normal, de passar pelo canal vaginal e contato com o ar também, ele adquire inúmeras bactérias. Até se fala que é melhor o bebê nascer pelo parto normal do que pela cesariana, porque as bactérias que ele vai receber, né, passando pelo canal vaginal, passando ali para essa parte do corpo da mãe, são bactérias que vão estar protegendo o corpo dele. Então, são bactérias que não vão fazer mal para o neném. São bactérias que estão ali e o defendem. O nosso corpo todo está lotado de bactérias e bactérias que têm a função de nos defender. Tá? É claro que dependendo do jeito que eu fizer com o meu corpo, que eu não cuidar do meu corpo, essas bactérias podem prejudicar. Então, por exemplo, as bactérias que ficam na minha boca, né? Se eu não escovo os meus dentes, essas bactérias, elas vão começar a se alimentar dos restos orgânicos, restos de comida que estão na minha boca, e elas começam a liberar ácido para fazer essa digestão. E esse ácido corrói o meu dente, tá? Então, é outra coisa, bactérias que estão, né? Aí, no caso, bactéria e fungo, mas bactérias que ficam, por exemplo, no meu corpo, alojadas na axila, se eu não tomo banho adequado, se eu não esfrego as axilas, não esfrego os meus pés, essas bactérias vão liberar odores, porque elas estão aqui por quê na axila? Porque aqui está quente, está úmido, tá? E aí eu tenho várias célulazinhas aqui. Se eu não esfrego a minha axila, mesmo na hora de tomar banho, se eu não uso o produto ali, né? Para evitar, vai causar um mau cheiro mesmo, porque é justamente essa bactéria em contato com a gente que vai produzir isso daí, tá? Então, a gente tem bactérias no nosso corpo todo, né? Então, e ela está presente em todo o ambiente, tá? As bactérias, elas se reproduzem de forma muito rápida e muito fácil, então, por isso que a gente vai encontrar, se eu somasse, se eu conseguisse contar cada ser vivo que existe no mundo, o número de bactérias ainda seria muito maior. Porque pensa, só eu carrego milhões de bactérias. Imagina, todo mundo aqui carrega milhões de bactérias, né? Então, esse indivíduo, as principal característica do grupo, do reino Monera, é a questão da célula procarionte, que é uma célula que não tem núcleo organizado, tá? Ela tem material genético solto no citoplasma, mas não tem núcleo e nem organela. Tá? E assim, as bactérias, elas têm importância para a saúde e importância econômica, né? Então, tem várias doenças que são causadas por elas e também tem doenças que são curadas por elas, viu? Tem esse lado bom também. E tem importância econômica. Então, tem questão de alimento, tem questão até de limpeza de água usando bactérias, tá? Bom, ela ajuda também, né, o nosso processo de gestão de alguns animais, né? E ela também pode causar, ajudar aí na decomposição também da matéria orgânica morta, tá? Então, aqui no reino Monera, eu vou ter, então, essas bactérias, e as bactérias que são autótrofas, elas podem fazer fotossíntese, no caso da cianobactéria, e no geral das bactérias mesmo, elas fazem quimiossíntese, que é produzir o próprio alimento utilizando substâncias químicas que estão soltas no ambiente. As que são heterótrofos se alimentam, né, de matéria orgânica ou do nosso próprio organismo. Então, as bactérias que estão no meu corpo, elas estão aqui me ajudando, mas elas também se alimentam de restos das minhas células, de restos que estão na minha boca, tá? Então, elas se alimentam de matéria orgânica mesmo. Aqui, o que a gente falou, que eu falei para vocês que eu não tinha comentado e ia mostrar na imagem. As bactérias... Pode falar, quem queria? Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer comentar? As bactérias, elas possuem estrutura de locomoção. Que estrutura de locomoção é essa? Flagelo
Então, o flagelo é esse rabinho, essa cauda, né? O ano passado, a matéria do primeiro ano, a gente vê células flageladas, a gente não, infelizmente, a gente foi privado, né, de ver, que a gente teria uma aula no laboratório que a gente viria no microscópio os espermatozoides, a gente ia ver direitinho esse flagelo. Então, o flagelo, ele é como se fosse uma cauda, como se fosse um rabinho, um chicote. E a célula vai se locomovendo pelo movimento que ela faz com essa cauda, tá? Com esse flagelo. Então, esse flagelo, ela usa ele para locomoção, e além do flagelo, ela pode usar também os cílios. Os cílios têm esse nome porque pela semelhança dele com os nossos cílios. Então, são tipo pelinhos, né? Mas não é pelo, cabelo igual o nosso, né? Porque pensa, é uma bactéria microscópica. E, geralmente, esses cílios é feito de proteína, mas ele tem pela pela quantidade, né, de cílios, ele tem a semelhança com os nossos cílios. E ele bate os cílios também para auxiliar na locomoção. Então, flagelo e cílios são estruturas que as bactérias utilizam para se locomover. Bom, além disso, o que uma bactéria pode ter, né? Ela pode ter uma parede celular, tá? Essa parede celular, ela é uma camada que fica externa, né? E ela pode ser formada por peptídeo glicano. O que é isso? Peptídeo, proteína, glicano é um tipo de carboidrato. Então, a composição dela, chamada peptídeo glicano. Ela tem membrana plasmática, né? Tem o DNA. Onde está o DNA eu chamo de nucleóide, porque essa célula não tem núcleo. O local onde está o DNA eu chamo de nucleóide. Então, basicamente, o que tem essa célula? Se eu olhar de dentro para fora. Então, esses fiozinhos roxos que estão aqui dentro é o DNA. O local onde o DNA está na célula, eu chamo de nucleóide, porque ela não tem núcleo, porque ela não tem a membrana chamada carioteca que envolve o núcleo. Então, ele está solto aqui no citoplasma. Essas bolinhas roxinhas, pequenininhas, são chamadas de ribossomos. São as únicas organelas que tem na célula procarionte. Na eucarionte também tem, mas a única organela que a procarionte tem é o ribossomo. Lembra disso, que isso é já coisa do primeiro ano, que é coisa que cai na prova de segunda-feira. Aqui, então, tudo é o citoplasma, essa parte mais clara, com essas bolinhas roxas. Envolvendo o citoplasma, eu tenho uma membrana, que é a membrana plasmática. Logo após a membrana plasmática, eu tenho aqui, ó, essa parte mais interna, membrana plasmática. Depois aqui, ó, essa parte daqui seria a parede celular. E por fora da parede celular, essa coisa mais, tipo um azulzinho clarinho, um azul meio esverdeado, claro aqui, é a cápsula. Nem todas as bactérias têm cápsula. A cápsula é como se fosse uma capa protetora. Então, é uma coisa que protege as bactérias mesmo. Então, a bactéria que está capsulada, né, ela tem uma proteção, né, maior. Então, além da membrana plasmática, além da parede celular, ela tem uma cápsula, tá, que protege ela. Mas todas as bactérias são capsuladas? Não. Tem bactéria que não tem cápsula, tá? Então, a gente deixa claro que tem bactérias que têm cápsula e outras não. As bactérias que têm cápsula são mais resistentes, porque ela tem uma proteção maior, tá? Então, as células das bactérias são formadas, né, pelo hialoplasma, que é essa parte líquida do citoplasma, essa parte amarelinha que eu estou vendo nessa imagem aqui, tá? Ela é formada pelos ribossomos, que são essas bolinhas que a gente vê dentro do hialoplasma. Ela é formada pela cromatina. O que é cromatina? É o DNA, tá? A membrana plasmática, que é essa parte azulzinha nessa imagem, esse azulzinho que envolve essa parte amarelada, tá? Eu vou ter também, né, a membrana, por fora da membrana plasmática, a parede celular, tá? E algumas têm também a cápsula, tá? Aqui a gente vê uma coisa chamada plasmídio. Não sei se vocês observaram, aqui no cantinho está o nome plasmídio. Se eu vou observar na setinha dele, tá esse círculozinho aqui. O plasmídio nada mais é do que um pedaço do DNA de bactérias que não contém genes vitais. Para que serve o plasmídio, então, se não tem gene vital? Se não tem gene vital, então, se ela perder, ela não morre. Não, se ela perder, ela não morre. Aqui no plasmídio é o local onde a bactéria sofre mutação, onde o DNA dela pode sofrer mutação e ela pode passar essa mutação para outra bactéria. Então, o plasmídio,
Ele é um fragmento de DNA que geralmente não, se a bactéria perder ele, ela não morre, e é ali que geralmente que ela sofre mutações. E as mutações para a bactéria são interessantes por quê? Porque pode tornar aquela bactéria mais resistente. Então, se eu tomo um antibiótico, então eu vou tomar um antibiótico para tuberculose, por exemplo, né, que é uma doença causada por bactéria. Bom, se eu não tomar aquele antibiótico de maneira correta, eu posso dar chance para a minha bactéria sofrer uma mutação, né, e ficar resistente àquele remédio. E aquele remédio que antes era eficiente, não fazer mais efeito. Tá? Por isso que antibióticos são remédios mais enjoadinhos da gente tomar. São remédios que têm hora certa de tomar, tá? Justamente para eles surtir um efeito maior. É como se eu pensasse assim, que o antibiótico fosse uma paulada que eu desse na bactéria, certo? Então, se eu tenho que tomar ele de 7 em 7 horas, quer dizer que, de 8 em 8 horas, né, na verdade, quer dizer que de 8 em 8 horas eu dou um tapa. Se eu demorar 9 horas para tomar, é como se a bactéria tivesse recuperado daquele tapa anterior. Eu já estou melhor, estou boa, né? E aí ela consegue melhorar, e aí ela consegue reproduzir e sofrer até mutação, e se tornar mais resistente. Agora, se eu tomo o medicamento certo, né, eu dei um tapa quando eu tomei um remédio. E aí, estou falando tapa no sentido figurado, lógico. Eu dei um tapa na bactéria quando eu tomei o remédio, como se o remédio fosse uma porrada que eu desse nela. E aí, quando eu tomo de novo a outra dose do remédio, na hora certa, ela não tinha nem recuperado do outro, né? Ela estava tonta, ainda desmaiada. E eu já outra ali, outro soco nela, né? Ela quase que morre ali. Então, é por isso que os medicamentos têm que ser tomados na hora certa, principalmente a questão dos antibióticos, tá? Porque eles têm essa função. Se, por exemplo, eu tomo uma dose, melhorei, porque tipo foi uma porrada que eu dei da bactéria e ela parou de funcionar, ela tá meio que desmaiada ali. Não, tô ótima, sarei, paro de tomar. O médico me falou para me tomar 7 dias seguidos, já tomei 3 dias, tô ótima, vou parar, que não gosto de tomar remédio, né? O que vai acontecer? Aquela bactéria ainda não morreu, ela tá tipo meio que desmaiada, mas ela vai melhorar se eu não tomar esse remédio. Se eu tomar, ela morre, né? Se eu não tomo, eu dou uma chance para ela se recuperar. E aí, por isso que ela pode aí sofrer depois uma mutação e se tornar resistente àqueles remédios, tá? Bom, uma outra coisa que nós vamos falar agora é sobre as formas das bactérias. Então, as bactérias, elas até recebem nome de acordo com o formato que as células delas têm, tá? Então, tem bactérias que são espirais, redondinhas, né? Ficou até pequenininha a imagem aqui. As bactérias que são redondas, essas bolinhas aí, são chamadas de cocos. Então, por exemplo, tem uma bactéria que causa infecção de garganta, que ela é chamada Streptococcus aureus. Olha o nome, Streptococcus. Por que Streptococcus? Porque a forma dessa bactéria é redonda. Outras bactérias são em forma de vírgula. Aí elas são chamadas de vibrião. Tá? A bactéria que causa o cólera é chamada de vibrião colérico. Por que que a bactéria do cólera é chamada de vibrião colérico? Porque é uma bactéria que tem uma de vírgula. Então, olhar o microscópio dá para ver que ela é parecendo uma vírgulazinha. Né? Tem outras bactérias que são chamadas de espiroquetas, tá? Ou espiros, porque ela é uma bactéria em forma de espiral. Tá? E outras bactérias têm a forma de bacilos. Vocês já ouviram muito falar de bacilos, por exemplo, quando você vai comprar lá Chamito, Yakult, né, que são marcas. Aí fala assim na propaganda do Chamito mesmo, fala, contém lactobacilos vivos. Lactobacilos são bactérias que estão no leite, lacto quer dizer leite. Bacilo por quê? Porque ela tem uma forma de bastão, tá? Então, o formato da bactéria também auxilia no nome dela. Tá? Então, lactobacilo, então, uma bactéria que é um bastãozinho, uma bactéria comprida, alongada. Cocos, bactérias arredondadas. Vibriões, bactérias em forma de vírgula. Espírulo, ou até mesmo espiroquetas, bactérias em forma de espiral. Tá? E as bactérias vão ter o nome de acordo com isso. Tá? Então, vibrião colérico, forma de vírgula. Agora, se eu falo bactéria que causa a tuberculose, é o bacilo de Hooke. Por que bacilo? Porque ela tem uma forma de bastão. Tá? Bom, então aqui, essas imagens um pouco melhor, né, para a gente ver.
Então, os cocos são bactérias que são arredondadas, né? Os cocos, eles podem viver isolados, só uma bactéria, ou elas podem viver em grupos, tá? Aí eu tenho streptococcus, são bactérias que vivem em forma de cocos, e elas vivem juntas como se fosse um colar. Então, elas vivem, né, tipo enfileiradas, tá? Eu tenho streptococcus que são enfileirados e tenho estafilococcus, que são bactérias que vivem em forma de cacho de uva, tá? Bacilos. Então, os bacilos são bactérias em forma de bastão, são bactérias alongadas, né? Vibrião, bactérias em forma de vírgula. Espírulos ou espiroquetas são bactérias que estão em forma de espiral. Tá? Então, essas são as formas das bactérias. De acordo com esse formato, ela vai receber um nome. Tá? Ó, então, aqui, ó, vibrião colérico, que é a bactéria que causa cólera. Né? Tá aqui a imagem dela. Então, ela é uma bactéria que tem forma parecendo uma vírgula, uma meia-lua, ela é mais curvadinha. Aqui, ó, Mycobacteria tuberculosis, né? Ou bacilo de Hooke também. É uma bactéria que está em forma de bastão, tá? Então, as bactérias têm um nome de acordo com o formato também da célula dela. E a reprodução das bactérias? Como é que uma bactéria se reproduz? Então, as bactérias reproduzem por divisão binária, bipartição ou cisparidade. Presta atenção que esses três nomes é uma coisa só. Divisão binária, bipartição ou cisparidade. Olha só, vou pegar o nome do meio. Bipartição. Bi quer dizer dois. Partição quer dizer partir. A bactéria, ela é unicelular, ela pode partir a célula dela em duas. Esse processo eu posso dizer que é divisão binária, né, que vai dividir em duas, ou eu posso dizer que é bipartição ou cisparidade. Então, os três nomes significam a mesma coisa. Outro tipo de reprodução das bactérias é chamado de conjugação. A conjugação é considerada uma reprodução sexuada. Ah, mas então a bactéria tem célula reprodutora? Porque reprodução sexuada tem que ter célula reprodutora? Não. Mas como que ela faz reprodução sexuada, então, essa conjugação? Na verdade, lembra que eu falei do plasmídio, que é um pedaço do DNA que não é vital para a bactéria e que ela pode sofrer mutação? Uma bactéria encosta na outra bactéria e passa o plasmídio para outra, tá? E aí isso é chamado de reprodução sexuada, chamado de conjugação, tá? Ó, então aqui, a gente vai ver que na reprodução delas, né, a divisão binária, ela é um processo extremamente rápido, tá? E ela pode também produzir alguns esporos nessa divisão binária, tá? Que ficam soltos no ar, tá? E é um processo bem rápido. Então, aqui, em condições favoráveis, uma bactéria é capaz de produzir duas, né? Uma bactéria se transforma em duas em apenas 20 minutos. Enquanto nós levamos aí mais de 9 meses para produzir um ser. Por quê? Porque eu tenho que encontrar um parceiro, eu tenho que convencer esse parceiro a ter um filho comigo, e aí, depois que eu conseguir engravidar, 9 meses ainda de gestação. Né? A bactéria não. Né? Ela não precisa encontrar um parceiro, 20 minutos, está na hora de reproduzir, 20 minutos, uma virou duas. Tá? Então, é um processo muito rápido. Esse processo de reprodução das bactérias é conhecido como mitose. Então, é aquela divisão celular que a gente estudou o ano passado, que uma célula se divide em duas, né, com o mesmo número de material genético. Então, elas podem também fazer, né, uma reprodução sexuada, que é a conjugação. Então, a conjugação, né, nada mais é do que uma bactéria encostar na outra e passar o material genético de uma para outra, tá? Então, na conjugação aqui, ocorre a passagem, né, de um pedaço do DNA, muitas vezes, que esse DNA é o plasmídio, né, de uma bactéria para outra através da comunicação entre poros, né, da parede celular, da membrana plasmática ali. Então, a transdução, o que é isso? É necessária a participação de um vírus. Aí já é um outro tipo diferente. Nessa transdução, eu vou ter a participação de vírus, e durante esse processo, o bacteriófago, que é o vírus que ataca a bactéria, né,
ele vai estar lá dentro da bactéria, ele pode liberar lá um pedaço de DNA, e esse DNA da bactéria se juntar com o DNA viral. E aí, quando esse vírus parasitar outra bactéria, ele vai levar um pedacinho do DNA daquela primeira bactéria para outra. Tá? Então, a transdução só ocorre com o vírus. Mas né, é estranho, porque um vírus vai encostar na bactéria, vai injetar nela o material genético dele. E aí, esse material genético do vírus vai se ligar ao da bactéria. E aí, quando ocorre isso, logo em seguida, o material genético do vírus vai começar a utilizar o material genético da bactéria também para fazer novos vírus. Então, esse vírus vai ter o DNA dele e o DNA da bactéria. E aí, quando ele se instala numa nova bactéria, ele leva o DNA daquela bactéria primeira para outra. Tá? E a outra forma é a transformação, que é quando, de forma natural, pedaços de DNA existentes no meio entram na bactéria e se juntam à cromatina, né? E determina novas características genéticas à população bacteriana. Então, a transformação seria quando a bactéria absorve um DNA que está no meio ambiente. Então, ela vai receber um DNA diferente. E aí ela vai ser transformada, ela vai ter características genéticas diferentes agora. Tá? Por isso que é chamado de transformação. Então, aqui, a imagem da bipartição, essa primeira, né, que está aí meio marronzinha com esses risquinhos roxinhos dentro. Então, eu tenho lá uma bactéria só, então tem lá parede celular, membrana plasmática, DNA, né? Então, a célula se alonga e o DNA é replicado, então o DNA duplica. Depois, a parede da célula e a membrana plasmática começam a se dividir. Então, se você começar a olhar ali, ó, parece que está começando a entrar para dentro para fechar. Então, aqui depois vem a parede, né, interna, separa, né, as duas células, e aí eu vou ter duas células distintas. Então, isso é chamado de bipartição, de divisão binária ou cisparidade. Então, essa primeira imagem aí que eu estou tendo, que está com o núcleo não, o DNA roxinho aí, é o que a gente chama de bipartição. Então, era uma bactéria só que partiu em duas. Na verdade, todo esse processo é uma mitose. Tem aquelas fases que a gente falou lá no ano passado: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Na segunda imagem, que é essa que a bactéria tem, o DNA dela está em azulzinho. Na verdade, esse em azulzinho seria os plasmídios. Então, eu tenho lá duas bactérias que vão se encostar uma na outra, tá? E aí, essas bactérias, né, eu falei do azulzinho é o DNA, né, total dela. O vermelhinho que é o plasmídio, eu falei errado, desculpa. E elas vão encostar uma na outra e elas vão fazer uma abertura de uma célula na outra, que é um poro. Então, elas vão se comunicar por um poro. Então, ela vai encostar uma bactéria na outra, igual eu encostar meu braço no outro aqui, só que vai ter um poro aqui e outro poro aqui. E aí, o plasmídio vai passar de uma bactéria para outra. E aí, esse processo a gente chama de conjugação. Aí, isso é considerado sexuado, por quê? Porque altera o material genético. Então, vai propiciar uma variabilidade genética. Aí, depois que ela fizer isso daqui, é que ela vai fazer bipartição, tá? Então, a conjugação é a troca de material genético. Mas, professora, ali, por exemplo, no exemplo, tem 5 negocinho roxo e tem nada do outro lado. Uma tem que ter e a outra não, para conseguir fazer esse processo? Ah, sim. É tipo o seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar essa que não tem nenhuma, essas bolinhas aí são os plasmídios, essas pequenininhas, né? Vamos imaginar, não ter plasmídio, pode ser que a bactéria não tenha? Pode, mas não é muito comum. Praticamente todas as bactérias têm. Tem. Mas vamos imaginar o seguinte, que essa que está com 5, ela tem um plasmídio e ela sofreu uma mutação. Para a gente pensar é até estranho, a bactéria não pensa, a bactéria não isso, mas como que ela sabe? Eu acho que é mais questão de instinto químico mesmo. Ela sofreu uma mutação e ela tem, nesse plasmídio, um gene alterado, que confere para ela uma resistência. E aí, o que ela faz? Ela encosta na outra e ela vai passar esse material genético alterado para a outra. Tá? Se a outra também tivesse, ela passaria para ela. Aí, por exemplo, a gente está vendo aqui que passou, né, 2
e ficou aqui com 3, né? E depois ela libera isso. Então, ela tipo, é como se ela tivesse compartilhado algo de bom que ela tem com a outra bactéria. Então, elas vão passar uma informação genética de uma bactéria para outra, para que elas se tornem mais resistentes. Então, é isso que ela faz. Se essa que não tem essas bolinhas tivesse, por exemplo, uma outra informação genética diferente, ela poderia passar para ela também. Elas poderiam trocar, né? Fazer uma troca. Tá? Mas se ela não tiver, ela não transfere nada. Então, o plasmídio ele é um fragmento do DNA, um pedaço do DNA, que pode ser alterado. Então, as bactérias, elas sofrem mutações. Essas mutações, elas ocorrem ao acaso. Algumas vezes, o ambiente pode favorecer. Então, por exemplo, quando a gente escuta falar lá de bactérias que são resistentes, bactérias hospitalares, que são resistentes a remédios, tal, é porque ela entrou tanto em contato com aquela medicação que ela pode ter sofrido algum tipo de mutação. Tá? Então, dela estar naquele ambiente ali hospitalar, ela sofreu algum tipo de mutação que tornou ela mais resistente ao medicamento. E quando ela encosta em uma bactéria que não tem aquela informação genética, imagino que é por mecanismo químico mesmo, dela perceber que a outra não tem, ela transfere um fragmento desse plasmídio para outra. Porque o plasmídio ele pode ser duplicado, ele pode ser copiado, né, como o DNA também é. E ele é um fragmento do DNA. E aí ela passa essas cópias para outra bactéria. Tá? Aí é isso que ela faz. Certinho? Esclareceu sua dúvida, Juliane? Tranquilo? Sim, obrigada. Bom, então, as cianobactérias. Aqui uma imagem, né, a microscópio, lógico, das cianobactérias. A cianobactéria, se a gente for ver, ela é verdinha. Por que ela é verdinha? Porque ela tem clorofila. A cianobactéria, ela é bem, assim, se eu for olhar a questão da célula, é claro, é uma célula procarionte, por isso que ela está junto com as bactérias, até o nome dela, cianobactéria, né? Ela tem tudo a ver com as bactérias, mas uma coisa que ela tem diferente, que ela destaca em relação às bactérias, é que ela tem clorofila. O que é clorofila? É o mesmo pigmento que as plantas têm e que dá a cor verde para o vegetal. Então, uma planta é verde porque tem clorofila. Ah, então quer dizer que a minha mãe tem uma planta aqui em casa que a folha dela é roxa. Essa planta não tem clorofila? Tem. Ela tem clorofila, mas ela tem um outro pigmento, a ficoxantina, ficoeritrina, que dá outra cor para ela. Tá? E aí ela tem também clorofila, mas ela tem outro pigmento, que prevaleceu e dá essa coloração avermelhada ou amarelada. Tem plantas que são mais amarelas, outras mais avermelhadas. Então, no caso da maioria das plantas, só tem clorofila. A cianobactéria também tem clorofila. E o que a clorofila é? É o pigmento que dá cor verde, mas é o pigmento que absorve a luz, o sol, e que faz com que as plantas conseguem fazer fotossíntese. Então, a cianobactéria também consegue fazer fotossíntese. A cianobactéria, antigamente, ela era, né, até hoje pode ser usado também, não é errado se falar, mas não é tão usual. Tipo, é como se fosse um modismo, né? A cianobactéria, antigamente, ela era chamada de cianofícias e algas azuis. Se você falar hoje cianofícias e algas azuis, não está errado, mas não é um nome usual. Como assim não é um nome usual? No Enem, vai ser muito raro ele colocar cianofícia ou alga azul, tá? A não ser que ele coloque cianobactérias ou cianofícias, tá? Para dizer que é a mesma coisa. Mas o nome usual que é usado hoje é cianobactérias. Então, essas cianobactérias, elas fazem fotossíntese. E antigamente, ela até era chamada, né, de alga azul, apesar dela não ter essa coloração azulada assim, porque elas fazem fotossíntese, como as algas, e elas vivem no ambiente aquático. Então, elas pertencem ao reino Monera, tem célula procarionte, que é uma célula sem núcleo, né, mas ela é capaz de fazer fotossíntese. Ela não tem a organela que a planta tem, que é o cloroplasto. Então, na planta, ela tem um cloroplasto, que é uma organela. Organela é como se fosse um órgão da célula. E aí, dentro dessa organela, tem o pigmento, que é a clorofila. Aqui nas cianobactérias, ela tem o pigmento isolado, tipo, ele está solto na célula, tá? E ela é capaz de fazer fotossíntese por isso. Então, como a gente acabou de falar, eu nem vou voltar ali. A importância das bactérias. As bactérias, elas são importantes em quê? Né? Então, para nós, na indústria de laticínios, então, para a produção de queijo e iogurte, tá? Coalhada, eu uso bactérias.
Nós vamos ver, quando estudarmos o reino fungi, que tem queijo que é produzido por fungos. Quais queijos? Eu acho que todo mundo, talvez a gente não tenha experimentado ainda, mas a gente já tenha visto na internet, ou na televisão, ou em algum, né, algum filme, alguma coisa assim, alguns queijos, né, ou até mesmo em supermercado, a gente já tenha ido, né, em Goiânia tem muitos, que tem, quando a gente corta, ele é todo cheio tipo embolorado, né? Ou a gente já tem até comido algumas pessoas. Aquele queijo que tem aquele bolor dentro dele, né? Ele é feito por fungo, não é bactéria. Outros queijos têm umas bolas gigantes, tipo os buracos grandões. Aquele queijo também não é feito por bactérias. O queijo feito através de bactérias é nos queijos que a gente ama, né? Por exemplo, eu adoro mussarela, né? O queijo tipo Minas, né? Que é aquele queijo que a gente vai na fazenda, tá lá as pessoas fazem ali, que é o queijo, aquele queijo mais comum que a gente encontra na nossa cidade com muita facilidade. É feito com as bactérias. Bactérias que são fermentadoras. Então, a bactéria é importante nessa questão, né, nos laticínios, então, a produção de iogurte, queijo, coalhada, tá? Elas são responsáveis também, né, através disso daí, pela produção de alguns outros alimentos que são derivados disso daí, né, desse leite fermentado, né? Igual, por exemplo, chamito, né? Outra importância dela é que as bactérias são biofixadoras de nitrogênio. Nitrogênio, ele é um elemento extremamente importante que compõe as nossas proteínas. Só que o nitrogênio, eu encontro ele no ar. Mais de 70% do ar que a gente respira é composto por nitrogênio. Só que esse nitrogênio, puxei o ar aqui, ele entrou, soltei, ele saiu todo, porque o meu aparelho respiratório não consegue captar nitrogênio. Mas eu preciso de nitrogênio, né? E olha o tanto que é difícil. Está no ar, 70% do ar é nitrogênio e eu não consigo pegar. E eu preciso do nitrogênio para formar as minhas proteínas. Tá? Então, tem proteína que está no cabelo, na pele, na unha, no músculo, no osso. Mas como que eu vou absorver o nitrogênio? Né? O único ser vivo que consegue pegar o nitrogênio que está no ar, né, e absorver são bactérias. E aí essas bactérias, geralmente são bactérias que ficam associadas a raízes de plantas. E elas pegam o nitrogênio do ar, absorvem ele, transformam ele num nitrato ou nitrito e passa esse nitrogênio para o vegetal. E quando eu como o vegetal, eu adquiro nitrogênio. Então, uma coisa, por exemplo, a gente escuta falando que vegetal rico em proteína é soja, é feijão, é ervilha, né? São essas leguminosas. Essas leguminosas, na raiz dela, está lotado de bactérias, tá? Que absorvem o nitrogênio que estão no ar e passam o nitrogênio para a planta. E quando eu como essa planta, eu absorvo o nitrogênio, tá? Então, a bactéria ela é extremamente importante para a fixação do nitrogênio nas plantas. E aí, esse nitrogênio que vai ficar na planta é importante para mim, porque eu vou comer essa planta, vou absorver esse nitrogênio e vou produzir as minhas proteínas. Tá? Outra coisa que a bactéria é importante é na decomposição da matéria orgânica morta. Então, a bactéria, junto com o fungo, né, quando a gente for ver fungo, a gente vai repetir isso de novo. Então, as bactérias, junto com o fungo, elas são importantes porque elas decompõem a matéria orgânica. Tipo, elas são as faxineiras do meio ambiente. Então, morreu um animal. As bactérias vêm junto com o fungo e decompõem aquele animal. Ela retira dele nutrientes, parte desse nutriente ela absorve e grande parte desse nutriente fica no solo. E aí ela utiliza aquilo como adubo. Por exemplo, as fezes de animais. A gente usa muito esterco, né? O que é esterco de gado, por exemplo? É a bosta de vaca, né? Falando português bem claro. Essa bosta de vaca, eu não posso pegar ela com uma pazinha saindo direto da fábrica e colocar na planta. A gente vê que as pessoas falam assim que ela tem que curtir aquele esterco. O que é o curtir do esterco? O curtir não é o curtir nosso que a gente fala, não. Esse curtir é esperar que as bactérias e que fungos também venham e façam decomposição. O que é isso? A bactéria vai vir mais o fungo e vai retirar daquele excremento, daquela bosta de vaca, vai retirar nutrientes, parte daquele nutriente, ela se nutre com ele e grande parte fica ali como adubo, tá? Então, ela é uma faxineira e ela recicla essa matéria orgânica, tá?
Bom, então ela é importante em vários aspectos. E ela é utilizada também na biotecnologia. Hoje o homem utiliza as bactérias, né, para a questão, para a própria limpeza de esgoto, né? Então a água do esgoto é limpa, usando a ação de bactérias que vão fazer retirar essa matéria orgânica morta, tá? Tem várias ações dela. Ela é usada na biotecnologia como vetores, né, de substâncias que podem ser benéficas para o homem, na produção de próprias vacinas, a gente pode usar bactérias como vetores também, tá? Então, importância ecológica, então, aqui a gente vai ter que as bactérias, elas podem estarem, né, associadas a várias doenças. Então, existem diversas bactérias que não são patogênicas e que são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Então, quando fala de bactéria, a primeira coisa que a gente lembra é doença. Só que, na verdade, a maioria das bactérias não causam doença. A gente vai ver que tem inúmeras, tem um slide que eu tenho aqui só preparado só de doenças de bactérias. A gente vai ver que tem inúmeras doenças causadas por bactérias, doenças graves, né, que matam. Mas a gente vai ver que, se a gente fosse quantificar, contar, existe mais bactérias boas do que bactérias patogênicas. O que é patogênica? Que causa doença, tá? Então, há bactérias que vivem no interior de outros organismos, numa relação benéfica, tanto a bactéria quanto o hospedeiro. Então, por exemplo, no nosso corpo, nós temos várias bactérias que vivem no nosso organismo e que são bactérias que estão aqui nos ajudando. Elas nos ajudam para evitar a entrada de outras bactérias que são nocivas, e elas nos ajudam também, por exemplo, no nosso caso, na fabricação de vitamina K. A vitamina K é uma vitamina importante para a coagulação do sangue, tá? Então, tem bactérias que são altamente benéficas. Tem bactérias que estão no nosso intestino também e que auxiliam até na absorção de nutrientes. Claro que ela pega um pouco para ela, mas ela auxilia a gente a absorver nutrientes também. Então, existe ainda as bactérias que vivem no solo, né? E na água, e atuam como decompositor, como a gente falou, da matéria orgânica, e são importantes no equilíbrio ambiental, tá? Então, agora, a gente vai começar a falar sobre as bactérias que são patogênicas, certo? As bactérias que vão causar doença para a gente. Só me lembro uma coisa, que hora que acaba... Ainda faltam uns 15 minutos, né? Porque agora é 8h30, 8h45 que acaba a aula, não é? Deixa eu começar. Professora, mas como foi 2 aulas seguidas, tem que ser 8h40. Ah, não, gente, deixa eu ficar mais 5 minutos com vocês, com saudade. Só mais 5 minutinhos. Ó, é porque tem tanta coisa, tanta semana sem dar aula. Nós vamos começar agora. Verdade, professora, a senhora ficou muito tempo sem dar aula. Muito tempo. Deixa eu pegar 5 minutinhos. Vocês vão ter 5 minutos de descanso. Vocês me lembram quando estiver faltando 5 minutinhos. Então, ó, as doenças causadas por bactérias, né? Então, a gente vai ter várias doenças causadas por bactérias. Aí, como a gente até citou, né? Acho que já está compartilhando com vocês, não está? Ô, professora, tem um tempão que eu não tô conseguindo ver os slides. Aí Você não estava eu vendo, não tô Estela? conseguindo nada. Os outros É, estavam eu não- vendo? Ou só a Estela que estava com esse conseguia problema? ver. Estava conseguindo ver? Agora você está conseguindo ver, ô Estela, esse novo slide que está aí? Eu tô vendo, professor, o slide. Uhum. Você está vendo, Estela? Que a Estela que falou que relatou que estava com problema. Esse novo slide você está conseguindo ver agora? Porque talvez seja, se os outros meninos estão vendo, talvez ou o seu aplicativo, ou a questão do seu aparelho, alguma coisa assim. Professora, o meu Teams começou a travar muito. Eu vou sair da reunião e eu volto. Aí eu vou ver se... Aham, certo. Então, ó, as doenças causadas por bactérias, então. Então, a gente tem várias doenças que as bactérias podem causar para a gente. Como a gente falou, então a bactéria nem sempre é vilã. A maioria das bactérias não causam doenças, né? Mas tem aquelas que causam, né? Então, é inegável. Tem várias doenças que as bactérias vão causar no nosso corpo, né? E são doenças que podem nos levar à morte mesmo, né? São doenças que podem prejudicar muito a gente, né?
Em alta agora não tá as bactérias, estão os vírus, né? Mas as bactérias estão sempre aí e sempre causando doença para a gente, né? Então, assim, algumas das doenças para mim tá tão pequenininha aqui, que são causadas. Para vocês também tá muito pequeno? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho esse negócio aqui. O slide está bem pequenininho também? Ou tá grande para vocês? Porque para mim tá minúsculo. Não, professora, para mim tá normal, mas é porque eu tô no computador, né? E não sei, quem tá no celular deve estar pequeno. Olha só, então as bactérias que causam doença, né, as doenças mais comuns causadas por bactérias são botulismo, né, cólera, febre maculosa, gonorreia, hanseníase, leptospirose, pneumonia, sífilis, tétano, meningite, tá? Hanseníase, hanseníase já tem aqui, né, eu já tinha falado. Então tem várias doenças causadas por bactérias. Tá? Até aqui, ó, só para a gente lembrar. Botulismo. Então, uma doença causada por uma bactéria chamada Clodistrium botulinum. Agora, pensa aqui no cólera, ó, de novo. É uma causada por vibrião colérico. Olha o nome, vibrião colérico. Quer dizer que essa bactéria que causa o tétano, ela tem qual forma? De cocos, de vibrião, de bacilos ou espírulos. Qual que é o formato dessa bactéria? Olha o nome, vibrião colérico. Qual que é a forma dela, será? De vibrião, né? Um formato de vírgula. Então, por isso que até ela tem um nome assim. Então, para a gente ver, claro que tem algumas que não. Então, logo, Clodistrium botulinum, né? Porque tem algumas que recebem até um nome, que diz quem descobriu, né? Então, tem algumas bactérias que não, mas tem muitas bactérias que o nome dela está ligado ao formato. Então, por exemplo, na pneumonia, está lá, ó, Streptococcus pneumoniae. Então, por que Streptococcus? Olha o nome no final, coccus, porque são bactérias arredondadas, tá? Que é o que a gente falou com outro slide antes, né? Então, aqui, claro que eu não vou cobrar o nome da bactéria, né? Não é cobrado em lugar nenhum nome de bactéria para a gente. Mas a gente tem que saber, pelo menos a questão do formato, saber o que quer dizer isso aí, tá? O botulismo, a gente vai começar por ele, é uma bactéria, né, que ela vai fazer o quê? Vou colocar aqui, apareceu o modo de exibição aqui. É uma bactéria que é até interessante no seguinte, todo mundo já ouviu falar de Botox, não já? Que é o Botox, é uma toxina botulínica, que tem tudo a ver com esse negócio aqui, que é usada para enrijecer a pele. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um Botox em mim, aí eu vou dar uma esticada nisso aqui vai enrijecer, vai ficar duro, né? Claro que isso não é para sempre, ele tem uma durabilidade de 6 meses, né? Eu já até olhei para mim fazer isso, mas é claro. Então, isso enrijece a pele, né, para acabar com as ruguinhas. E esse Botox, que é uma coisa de beleza, não tem nada a ver aqui com doença, ele é feito através dessa bactéria, Clodistrium botulinum, né, que causa o botulismo. O botulismo, ele é uma doença, né? Essa bactéria, ela produz uma toxina que ela enrijece todos os músculos. Ela faz com que o músculo fique tudo duro. Pensa, vai ser muito bom. Musculatura toda durinha, ó, beleza, não precisa nem malhar. Bom que o seu coração para, porque ele é músculo. Seu diafragma para, porque ele é músculo. Fica tudo duro e você morre, né? E aí eles pegam dessa toxina, dessa bactéria, eles pegam uma parte da toxina e diluem em um diluente, que eu não sei qual é, que se eu tivesse, né, seria rica, e uma parte em 1 milhão, certo? Para produzir o Botox. Então, o Botox, ele é feito da toxina, que é um veneno de uma bactéria, que é diluído de uma parte em 1 milhão. Para que é diluído? Porque senão vai enrijecer sua musculatura, tudo, vai enrijecer tudo no seu corpo e você morre. Tá? Então, esse botulismo ele é muito comum em animais, no gado principalmente, tá? E a gente contamina com o botulismo quando a gente come conservas, tá? Então, é muito comum as conservas estarem contaminadas com essa toxina botulínica, tá? Então, o botulismo, ele é uma doença, né, de origem alimentar, causada
por uma bactéria, no caso aí, nessa bactéria botulínica, que produz, que é o Clostridioides botulínico, que produz uma toxina. Então, essa toxina, ela tem a função de enrijecer a musculatura, tá? Então, ela enrijece muito a musculatura e faz com que o indivíduo simplesmente chegue a óbito. É claro que existe também o soro antibotulínico. Então, isso aqui não é comeu, morreu, né? Não é bem assim. Existe como uma prevenção disso aí também, que é evitar eu comer alimentos enlatados que estejam com a aparência, né, diferente. Como assim? Enlatados. Toda vez que você vê uma lata, uma conserva em lata, e a lata está estufada, quer dizer o quê? Bom, quer dizer que se a lata estufou, significa que ali tem uma bactéria e que essa bactéria está fazendo ali dentro uma fermentação. Toda vez que bactéria faz fermentação, ela libera gases. E esse gás faz com que essa lata se distenda, e por isso ela fica estufada. Então, se eu for no supermercado, vou comprar uma conserva, né? Qualquer conserva que esteja ali enlatado, uma conserva qualquer, e a lata está estufada, não compro. Por quê? Porque ali eu posso ter, com certeza está contaminado com essa bactéria. Na verdade, aquela lata estufada não pode nem ter na prateleira ali. Se a lata estiver amassada, também não posso comprar, porque, né, pode estar contaminado também. Outra coisa, igual palmito. Palmito geralmente vem em vidro, né? No vidro, eu posso visualizar a coloração. Se o líquido está mais escuro, né? Está com muito resíduo, também o indicado é não comprar. Por quê? Porque ele pode ter essa bactéria ali. Então, essa bactéria que causa o botulismo, geralmente a gente contamina com ela através de conservas. E principalmente as conservas caseiras. As conservas industriais, né? Igual a gente está falando aí, no caso da gente ir no supermercado comprar, é mais raro de acontecer. Não é que ela não possa acontecer, pode, mas não é mais raro. Por quê? Porque segue um rígido processo ali para fabricação, né? E ela é bem fiscalizada também. Então, eles têm que seguir as normas ali da vigilância sanitária. Na minha casa, né? Talvez eu não consiga fazer esse processo certinho. Ai, mas eu fervi os vidros, eu coloquei tudo esterilizado, mas talvez eu deixei ali um tempo fora e aí alguma bactéria veio e contaminou. E aí pode contaminar minha conserva e pode estar essa bactéria ali que pode causar o botulismo, tá? Então, essa questão do botulismo, ele é extremamente importante a gente ter cuidado com isso daí, tá? Porque ele pode matar? Sim. E a contaminação disso ocorre principalmente em questão dos enlatados, tá? Então, os enlatados é que eu vou me contaminar com esse tipo de bactéria, tá? Bom, então, aqui, tipo aqui, os enlatados mesmo, né? Latas estufadas, como a gente falou, com coloração diferenciada, né? Tudo isso pode estar contaminado. E principalmente as conservas caseiras, né? Porque por mais que eu talvez tenha cuidado com higiene, o ambiente pode estar contaminado e eu posso contaminar isso daí, tá? Então, sintomas, né? Cólicas abdominais, tá? Vômitos, tá? Visão embaçada. Então, são os sintomas que eu posso ter também. Do botulismo, a prevenção mesmo seria a questão das conservas, porque não existe uma vacina para ele. É ter cuidado na questão da alimentação com essas conservas, tá? Outra doença causada por bactéria é o tétano. O tétano, a gente escuta muito, né? Falando que o tétano é você pisar num prego enferrujado, causa tétano. Uma cerca, né, de arame farpado ali que esteja enferrujada, causa tétano. Na verdade, o prego não causa tétano, mesmo o prego estando enferrujado. A cerca de arame farpado também não causa tétano. O que causa tétano é uma bactéria, tá? Agora, claro, se eu me ferir com um prego e nesse prego estiver a bactéria do tétano, aí sim eu vou ter a doença. Ou se eu passei numa cerca ali, estava aquele arame farpado, pisei naquele arame farpado e ele está contaminado com a bactéria, eu posso ter o tétano.
né? Mas eu posso me machucar todinho com arame farpado ali. Se ele não está contaminado com a bactéria que causa o tétano, eu não vou ter a doença. Então, não é o arame, né? Não é o prego enferrujado que causa o tétano em si, tá? E sim, uma bactéria. Sempre eu falo isso, mas, por exemplo, eu perdi uma tia, né, há alguns anos, por causa do tétano. E como que ela contraiu o tétano? Num buraco no asfalto, para a gente ter noção. Não foi prego, não foi nada disso. Ela estava de moto, né? E aí passou num buraco e ela mandou o pé nesse buraco. E ela cortou o pé. E ela não tinha vacinado antes contra o tétano. Ah, claro, ela foi no postinho, ela fez curativo, tomou a primeira dose da vacina. Ela devia ter tomado soro, né, antitetânico. E ela tomou uma dose da vacina, são 3 doses. E aí ela machucou num domingo, no outro domingo ela morreu de tétano, tá? Então, assim, o tétano é uma doença séria que causa morte e tem como a gente prevenir. É a vacina. E tem vacina gratuita no posto pra gente. Só que a gente tem que tomar cuidado que essa vacina são 3 doses. Se eu ir lá e tomar uma dose, não adianta nada, tá? Bom, lê para mim aqui, Matheus, por favor, Matheus Alves aí, do tétano aí, por favor. Professora, a Vitória não está conseguindo entrar. Não? Aí tá livre aqui para entrar. Vocês viram que vocês não ficaram no lobby nem nada? Deve ser alguma coisa. Porque ela entrou, só que aí o aplicativo dela fez ela sair, agora ela tenta entrar de novo. Tá dando esse problema mesmo no aplicativo. Tem até professor que tá tendo um probleminha. Assim, ele tá com novas instalações do aplicativo também. É o aplicativo realmente, infelizmente, tá dando esses problemas. Consegue ler esse daí, Matheus, por favor? Matheus, cadê você? Matheus lá do segundo D? Não? Ah, tá. Tá certo. A aula acabou, né, gente? Tá no horário. Peguei até os 5 minutinhos, 6, né? Meninos, olha só. Então, a gente vai fazer o seguinte. Na próxima aula, eu vou terminar essa parte de doenças, tá? E aí, depois a gente começa o próximo reino, que é o reino protista. Mas eu imagino que praticamente a próxima aula, eu já elaborei, eu já estou nas minhas aulas já no reino fundo, já tem 2 reinos para frente que eu já estou pronta para vocês. Mas a gente continua esse aqui na próxima aula, tá? Eu vou parar de gravar aqui. E aí a gente continua, então, na próxima aula. Então, um beijão para vocês.